Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo o Tenente-Coronel Daniel Davis, veterano de combate em 4 missões e apresentador do popular programa Daniel Davis Deep Dive no YouTube. Vou deixar um link na descrição e recomendo fortemente que assistam aos vídeos e se inscrevam. É de lá que eu tiro boa parte das minhas informações, pelo menos. Obrigado por voltar ao programa. É certamente um prazer. Sempre ótimo estar aqui. Eu queria saber sua opinião sobre o que está acontecendo agora no Irã. Antes de tudo, como você interpreta a diplomacia? Porque parece estar ocorrendo em condições muito estranhas. É disso que os iranianos reclamam. Eles não gostam de negociar com uma arma apontada para a cabeça. Mas, considerando que os Estados Unidos e o Irã têm 47 anos de conflito desde a Revolução Islâmica em 1979, parece haver muito a ser resolvido. Se deixarmos de lado toda essa conversa sobre buscar justiça para os manifestantes e coisas do tipo, quais são os principais problemas aqui? Porque, quando se negocia com a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos posicionadas na costa do Irã, imagino que isso sirva bem como pressão. Mas até que ponto o Irã pode realmente ser pressionado? E por quanto tempo os Estados Unidos podem se dar ao luxo de continuar fazendo diplomacia com uma força tão grande mobilizada? Parece um empreendimento caro. Bem, sim. E sabe, primeiro de tudo, é preciso olhar para o que estamos realmente tentando alcançar aqui. O que estamos tentando fazer. Certamente faz sentido que o lado iraniano esteja muito frustrado, porque, como você acabou de mencionar, apenas no último mês, nas últimas semanas, é sempre algo como: coitados dos manifestantes no Irã, precisamos defendê-los. Ou bem, é o programa nuclear de novo, ou são os mísseis de longo alcance, ou são as forças por procuração, ou simplesmente o fato de que eles existem. Fica indo e voltando. Exatamente o que estamos negociando. Quando dizemos que buscamos a diplomacia, de que tipo de resultado diplomático estamos realmente falando? Com qual objetivo? Como é o estado final? Como seria para os Estados Unidos dizer, ok, se a diplomacia funcionar é assim que o fim será. Teremos isso, isso e aquilo, e eles não terão a outra coisa. Eles terão X, Y e Z, e então todos viveremos juntos em paz. Isso não existe. E acho que o motivo de isso não existir é porque tudo isso é movido, e precisamos ser honestos sobre isso, por Israel. É isso que Benjamin Netanyahu quer há muito, muito, muito tempo, junto com muitos outros. Não é só ele, mas ele é o primeiro-ministro agora. E é claramente a força motriz por trás de tudo isso. Eles não querem que a República Islâmica exista. Portanto, não estão tentando restringir o programa nuclear. Não estão tentando realmente limitar mísseis defensivos para seus próprios propósitos ou algo do tipo. E certamente gostariam que as forças por procuração fossem desativadas. Quem não gostaria? Mas essas não são realmente as questões fundamentais para eles. A questão fundamental é a existência do regime iraniano. Eles simplesmente não querem que ele exista. Então estão usando o que parecer mais convincente para o público americano. Esse é o principal objetivo. O público israelense já está convencido. Não precisa mais ser persuadido. Eles estão prontos e totalmente favoráveis a isso. Mas o público americano não é tanto assim. Então eles precisam tentar construir um argumento e dizem algo como, ok, bem, às vezes é sobre as negociações do programa nuclear. Nós não queremos uma bomba nuclear. E isso gera algum interesse. E depois há outras coisas, porque temos corações tão sensíveis. Dizemos, aqueles pobres manifestantes, e eles exploram isso, e então é democracia e liberdade de expressão. Sabe, o que funcionar hoje, tentaremos de novo. E é por isso que fica claro que não há um objetivo real por parte dos Estados Unidos. Então o presidente Trump está sob muita pressão, seja do próprio Benjamin Netanyahu, de vários patrocinadores ou membros da AIPAC nos Estados Unidos, e há muitos deles, e também de seus próprios aliados dentro de seu círculo íntimo.
que teoricamente deveriam estar do seu lado. Mas eles estão claramente do lado dos israelenses contra ele e estão pressionando-o a fazer algo que não é militarmente sensato nem necessário para nossa segurança nacional. E não há um caminho de negociação que deixe todas as partes satisfeitas. Isso simplesmente não existe, porque Israel não quer que exista. É por isso que você vê os iranianos tão frustrados, porque eles pensam, isso não é nada novo para nós. Quer dizer, eles trabalharam por 2 anos com o governo Obama para conseguir o JCPOA, que segundo todos os relatos tinha falhas. Afinal, nada é perfeito nos assuntos humanos. Mas ele era realmente bom em seu objetivo principal, que era impedir o Irã de obter uma arma nuclear e nos dar confiança de que eles não estavam seguindo esse caminho. Tudo isso estava em vigor. As inspeções intrusivas, os limites nas capacidades de reprocessamento, os limites na quantidade de material que podiam possuir, etc. Tudo isso eram coisas realmente muito boas, se o seu objetivo fosse, de fato, impedir uma arma nuclear, o que os iranianos não queriam de qualquer forma. Então eles podiam trabalhar com isso. E claro, nós rasgamos aquele acordo em 2018. Dissemos que queríamos um acordo melhor, o que basicamente significava que eles dariam mais e não receberiam nada. Surpreendentemente, eles não se interessaram por isso. Depois, você sabe, a embaixada deles é explodida em 2024, alguém é assassinado na capital deles mais tarde naquele ano, e eles são atacados por Israel em 2025. Nós afirmamos que tínhamos um acordo e queríamos fazer negociações nucleares. Já estávamos na 5ª rodada quando as bombas começaram a cair. Então o Irã está dizendo, bem, onde está a diplomacia nisso? Vocês só estavam usando isso como disfarce. E agora estamos aqui de novo. A mesma coisa. Você sabe, o presidente Trump disse há vários dias que tínhamos de 10 a 15 dias para chegar a um acordo negociado. Mas o Irã está tipo, que negociação? Estamos dispostos a ter uma negociação aqui sobre o programa nuclear, se esse for o seu objetivo declarado, mas não sobre essas outras coisas. E não há razão racional para que disséssemos, abrace sua única capacidade defensiva, os mísseis de longo alcance, ou seus esforços para se proteger adiante com alguns desses grupos que chamam de aliados. Não há razão racional para dizer que eles têm que se livrar dessas coisas. Não há justificativa para isso. É simplesmente o que queremos. Então estamos pedindo ao Irã que faça algo que vai contra seu interesse nacional, que é contraproducente para sua própria segurança nacional e que é irracional, algo que nós mesmos nunca faríamos. E isso significa que a única coisa que resta é o uso da força. Acho que isso é intencional. E acho que é exatamente onde estamos agora. Tenho esperança de que o presidente Trump ouça, pelo menos de acordo com as reportagens, o chefe do Estado-Maior Conjunto, o vice-presidente J.D. Vance e Tulsi Gabbard, que, segundo consta, estão todos dizendo a ele que isso seria um desastre. Não faça isso. Mas há tantos outros, Lindsey Graham, Jack Keane, Mike Pompeo, um monte de outras pessoas. Ted Cruz se juntou recentemente. Todas essas pessoas estão pedindo operações de combate e a destruição do Irã. Vai ser apenas uma questão de quem vence essa disputa de pressão sobre o único cara que realmente importa, Donald Trump. E acho que ele provavelmente vai perder essa batalha de pressão. Esse é um problema que basicamente consiste em dizer ao Irã: a única razão pela qual ainda não o bombardeamos é porque você tem um poderoso poder de dissuasão convencional. E nós o bombardearemos a menos que você abra mão desse poder de dissuasão. E então apenas espere que não o bombardeemos. Bem, isso torna a situação ainda mais problemática, eu acho, como você sugeriu, porque há todos esses diferentes objetivos. Acho que apresentar a questão apenas como um problema nuclear é estrategicamente bom para a comunicação. É uma boa forma de conseguir o apoio do mundo inteiro, porque ninguém quer ver o Irã com uma arma nuclear. Mas quando chega a hora de fazer um acordo, como você sugeriu, isso se torna problemático, porque se o Irã cumprir um acordo nuclear mostrando que não vai obter uma arma nuclear,
isso significa que o nosso lado precisa normalizar as relações com o Irã, o que significa que ele pode se fortalecer economicamente. Agora, se o objetivo final é a destruição do Irã, sim, dá para entender por que acabamos nos enredando nisso. Aliás, é realmente importante destacar que existem na verdade há muitas, mas duas principais vozes nos Estados Unidos. O ex-secretário de Estado Mike Pompeo e Jack Keane são enfáticos ao dizer: nenhum acordo negociado é bom, porque tudo o que ele faria seria prolongar a vida do regime. Não podemos permitir isso. Portanto, segundo eles, nem deveríamos tentar chegar a um acordo negociado. É isso que eles dizem abertamente, às claras. Eles nem sequer querem negociar. Estão simplesmente removendo até a fachada de que há negociações reais. Eles não querem que haja nenhuma, porque dizem que não se pode confiar neles, que nunca cumprem a palavra, e por isso vão conseguir uma bomba nuclear e vão usá-la. É isso que eles dizem. Essa é a alegação. Então eles estão dizendo que não há alternativa além da força militar. Se o presidente Trump ouvir conselhos militares sensatos e não atacar, e em vez disso propor algum tipo de negociação com o Irã, aparentemente o Irã está mais do que disposto a fazer um acordo, então ele vai continuar sob pressão interna. E Israel, garanto a você, nunca vai desistir desse desejo de guerra com o Irã. Eles vão continuar pressionando. Não podemos descartar a possibilidade de que, em algum momento, eles provoquem algum tipo de ataque que acabe forçando os Estados Unidos a se envolver de qualquer maneira. Simplesmente me parece difícil imaginar como isso não termina em guerra. Isso me lembra um pouco desses objetivos conflitantes nas negociações com a Rússia também. Lembro que em junho de 2021, o ex-embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Kurt Volker, que também foi, acho, enviado especial para Donbass, escreveu um artigo quando Biden e Putin estavam prestes a se reunir para tentar reduzir as tensões. Nele, ele argumentava, acho que é uma citação direta, sim, o sucesso é o confronto. Ele alertava que não deveríamos fazer um acordo para reduzir as tensões com os russos, porque isso lhes daria legitimidade e fôlego, fortaleceria Putin, e nosso objetivo deveria ser o oposto. Essa foi, portanto, a conclusão dele. Sim, sucesso é confronto. E esse é o problema. Quando você tem todos esses diferentes objetivos de enfraquecer os rivais, a paz se torna sua inimiga. É uma posição muito estúpida de se estar. Então, você acha que essa guerra está chegando agora, a menos que Trump faça uma reviravolta massiva. Mas você viu algo recentemente, como sua atuação no discurso do Estado da União, em que ele pareceu recuar em algumas de suas declarações mais duras, e de repente, tudo voltou a ser sobre armas nucleares. Não tenho certeza se isso é genuíno, ou se é apenas ele vendendo a guerra, ou recuando para evitá-la. É muito difícil entendê-lo, eu acho. Não, eu não vi isso de uma forma esperançosa, assim, porque ele simplesmente disse, sabe, que eles não podem ter uma bomba, eles não podem ter. E sabe, ele falou também sobre todas essas coisas ruins que eles fizeram. Então tudo o que eu vi foi que ele basicamente estava dizendo, não vou contar a ninguém esta noite o que vou fazer. Mas ele não ofereceu nenhuma palavra de conciliação, não apresentou nenhuma nova possibilidade diplomática. Ele não disse nada como, bem, sabe, estamos conversando e há alguns sinais positivos vindo de Teherã. Nada disso. Ele simplesmente listou um monte de alegações sobre o quão ruins os iranianos eram, quantas pessoas eles mataram e tudo mais, pintando-os como esse regime perverso que não pode ser permitido existir e apenas, sabe, não vamos deixá-los conseguir uma bomba. Então, mantendo aberta a possibilidade de que tudo o que precisamos fazer é afirmar que eles estão buscando uma bomba, o que é claro, não há nenhuma evidência real disso. E mesmo quando você questiona o absurdo óbvio disso, eles dizem, bem, foi obliterado. Eles repetiram isso até mesmo nos últimos dias. Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca, disse novamente recentemente que sim,
foi completamente obliterado naquela época. Mas agora talvez eles estejam tentando construir uma nova. Quem sabe onde? Eles nunca dizem isso. Quem sabe como sequer saberíamos disso? Eles nunca explicam, mesmo que todas as instalações tenham sido supostamente obliteradas. Agora, de repente, não, está de volta novamente. E então você teve essa declaração ridícula de Steve Witkoff, há alguns dias, dizendo que além de ter sido obliterado há 7 ou 8 meses, agora eles estão há uma semana, de ter material para fabricação de bombas, em nível de armamento, o que significa 90%. Quem sabe onde isso deveria estar, já que você destruiu todas as instalações deles? E aparentemente não há uma nova girando, sabe? A instalação de reprocessamento de 60%. Mas isso é simplesmente aceito ao pé da letra. É absurdo. E novamente, esse é o principal cara do presidente Trump. Essa foi a declaração da Casa Branca em junho, que qualquer um que argumentasse que o programa nuclear iraniano não havia sido obliterado estava espalhando notícias falsas. E agora, é claro, eles precisam defender a ideia de que o Irã pode estar a dias de ter armas nucleares. Mas na entrevista a qual você se referiu, Witkoff também destacou que Trump ficou um pouco surpreso por os iranianos ainda não terem capitulado. O que isso realmente implicaria, porém? Essa capitulação mencionada por Witkoff. Porque se for sobre armas nucleares, então tudo bem, certo? Nós capitulamos. Não vamos desenvolver uma arma nuclear. Mas como sequer se operacionaliza uma capitulação, considerando as exigências mais amplas vindas dos Estados Unidos? Sim, a maneira como eu interpreto isso é que tanto Witkoff quanto Trump estão, acho, pensando como pensariam se estivessem nessa posição, como americanos. Se alguém tivesse vantagem sobre nós e chegasse dizendo, ok, entregue suas armas nucleares, abra mão de seus mísseis de longo alcance, pare de apoiar seus aliados regionais, que chamamos de procuradores, e então não vamos bombardear você. Tudo ficará bem. Então, para eles, é como se dissessem, ok, é isso que faríamos então. Faz sentido na cabeça deles agir assim. Bem, eu não quero receber essa bomba. Vejo essa imensa armada de poder que vocês têm tanto no ar quanto no mar e todas essas bases espalhadas pela região. Claro, por que eu não faria isso? Então eu acho que ele estava dizendo a verdade ali, que ele realmente ficou perplexo por eles não aceitarem isso. Porque a única forma de a capitulação fazer sentido ali não seria apenas em relação ao acordo nuclear. Teria que incluir também os mísseis e os grupos aliados. É assim que uma capitulação pareceria. E para eles, é inconcebível imaginar alguém dizendo: não, eu vou me opor ao que se autodenomina o exército mais poderoso do planeta, com todo esse poder de fogo impressionante em exibição. E é legítimo, não estou tentando minimizar. É muito poder de fogo e pode destruir uma quantidade enorme de coisas na superfície, o que é uma ressalva importante. E isso pode matar muitas pessoas, não há dúvida. Ele não entende como alguém poderia dizer: prefiro não me render e sofrer esse ataque do que te dar tudo o que você pede. Mas isso significa que eles não têm absolutamente nenhuma compreensão da República Islâmica do Irã, do componente religioso disso, da cultura deles como persas. Eles simplesmente não entendem a história do que fizeram e de como funciona a mentalidade deles. E você não entende nada se fica surpreso com isso. Quero dizer, não dá para ficar surpreso com isso. E ainda assim, lá está ele dizendo isso. E acho que ele realmente quis dizer. Outro problema, ao que parece, com o governo Trump é que ele tende a buscar essas vitórias fáceis. Acho que isso está ligado à sua aversão às guerras sem fim. Então, Panamá, houve um pouco de pressão. Os Estados Unidos conseguiram algumas concessões. Ele teve aquela operação de um dia dentro da Venezuela. Novamente foi um sucesso dentro dos objetivos limitados que foram definidos. A Groenlândia deveria ser algo fácil e quando não deu certo, ele recuou um pouco. Conseguiu extrair alguns recursos da Ucrânia.
Tudo isso segue o mesmo padrão, muito pouco esforço e pelo menos algo para mostrar. Ele pode sair como vencedor sem muitas consequências. Mas o que estamos vendo aqui é exatamente o oposto. Sim, ele poderia derrotar o Irã com um grande golpe, e então Israel passaria a dominar a região. O Irã seria dividido em partes menores. Rússia e China seriam enfraquecidas. Ele poderia fazer uma volta triunfal, uma vitória significativa talvez. Mas e se ele fracassar aqui? Porque essa é uma possibilidade muito real. Eu ainda não vi uma estratégia clara sobre o que realmente significa vitória ou como ela deve ser alcançada. Mas se isso falhar, o que acontece então? Porque isso seria bastante chocante para os Estados Unidos, que assim como Israel, tendem a se apoiar na credibilidade. Qual você acha que é a possibilidade aqui? Sim, isso é algo que realmente precisa de muita análise e de luz sobre o assunto, porque o presidente Trump adora falar alto. Então, como aconteceu com os Otis, ele fez isso por 7 semanas, viu que não ia funcionar, que não teria sucesso em lugar nenhum, então simplesmente disse, ok, eles imploraram para que eu parasse de fazer isso. Então nós os deixamos ir, contanto que não atirassem em nenhum americano vivo. Sabe, tá tudo certo. Apenas parem de lutar. Eles estavam explodindo todos esses supostos barcos de drogas no Caribe e no Oceano Pacífico, e simplesmente diziam, sim, eles estão lá. Declaramos que são culpados, então os assassinamos todos, matamos todo mundo só porque quisemos. O que um barco de drogas pode fazer? Não pode revidar. E então esses foram fáceis. E depois alegamos, sim. E isso teve um impacto tremendo. 98% de todas as drogas chegando aos Estados Unidos por via marítima teriam sido cortadas, o que era completamente falso. Não havia nenhuma verdade nisso, porque aqueles barcos nunca poderiam chegar à América de qualquer maneira. Então não tiveram nenhum impacto sobre as drogas que poderiam estar chegando pelo mar no Caribe e no Oceano Pacífico. Mas ele afirmou que tiveram, e a maioria das pessoas não sabe. Apenas disseram ok, acho que é verdade, e seguiram em frente. Isso não lhe custou nada, exceto alguns mísseis. Depois houve a questão na Venezuela, os ataques na Nigéria, os ataques na Somália, os ataques na Síria, os assassinatos que fizemos de algumas pessoas no Iraque anteriormente. Eles simplesmente agem em todos os lugares. Mas todos esses são casos isolados, e ele declara vitória. É por isso que tenho esperança de que o vice-presidente Vance, se isso for verdade, e Tulsi Gabbard, e certamente pessoas como você, canais como o nosso e vários outros estejam dizendo, não façam isso. Isso não será rápido nem decisivo. Aparentemente, o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Kane, também está dizendo que há riscos significativos, e isso é um eufemismo. Há probabilidade, quase certeza, eu diria, de que haverá muitas baixas. Lindsey Graham reconhece que haverá muitas baixas, mas está bem com isso, o que como americano me irrita profundamente. O fato de ele estar disposto a ter uma guerra por escolha que não precisamos para nossa segurança nacional e aceitar que isso custe a vida de militares americanos. Isso é, por si só, repreensível. E acredito que é algo que precisa de mais atenção. A Illumination disse que você afirmou que ele teve a audácia, diante das câmeras, de um dia dizer, bem, que Deus abençoe você se for um dos que vão se envolver por lá. Que Deus o abençoe. Do que você está falando, cara? Por que você iria querer sacrificar vidas de americanos pelos desejos, nem mesmo pelas necessidades, de outro chefe de governo? Quer dizer, isso é insultante e me deixa irritado. Mas esse é o tipo de pensamento que hoje em dia é considerado elite nos Estados Unidos. E sabe, poderíamos até falar da Europa, provavelmente há muito disso por lá também, mas é um problema real, porque, do ponto de vista militar, as chances são de que você não vá ter sucesso aqui. Você perguntou, o que acontece se não tiver sucesso? Bem, se você olhar para os fundamentos aqui, o Irã tem o que eles chamam de cidades subterrâneas de mísseis, que vem construindo há décadas. Essas estruturas são enormes em alguns casos.
a fabricação acontecendo no subsolo e tudo mais. Alguns desses locais nós sabemos onde ficam, tenho certeza. Outros não. Alguns talvez saibamos onde estão, mas não conseguimos destruí-los. Então não se trata apenas do que você pode atingir na superfície. É preciso ser capaz de destruir o que está embaixo, e provavelmente isso não será possível. Eles terão alguma capacidade de contra-atacar e todo o incentivo para usar todas as suas capacidades enquanto as tiverem, para nos causar danos e baixas, para mostrar que há um preço a pagar por isso. Certamente o presidente Trump sabe disso. Portanto, não vai ser como todas aquelas outras situações que você acabou de descrever, vai ser radicalmente diferente. E as chances de vitória, objetivos militarmente alcançáveis, são vastas, muito baixas. Eu diria astronomicamente baixas, quase a ponto de, na prática, você não conseguir cumprir sua tarefa de destruir o regime e fazer o povo se levantar, que é aparentemente o nosso problema. Tivemos o senador Ted Cruz dizendo que deveríamos armar os manifestantes, porque não querem tropas em solo. Então parece que estão tentando usar a força por procuração do povo iraniano, apenas dando a eles armas, munição, dispositivos de comunicação, etc. O que também é repreensível, na minha opinião, porque basicamente estamos dizendo que queremos que o povo do Irã seja massacrado em grande número contra, você sabe, um exército profissional. Eles não vão conseguir, no máximo serão apenas caras com armas. Quer dizer, eu já vi isso acontecer antes, e isso pode resultar em grandes perdas. Mas isso não vai se consolidar, porque o regime iraniano tem forças bem treinadas e muita gente do lado deles. Aliás, isso não recebe atenção suficiente. Não é como se o país inteiro fosse contra o regime. Há grandes porcentagens da população que apoiam o regime e também lutariam por ele. Então, na minha opinião, isso não tem chance de dar certo. E espero que a aversão do presidente Trump a se deixar envolver em algo assim prevaleça. Só não acho que vai. Espero que sim. Bem, tenho ouvido muito dessa nova conversa vinda dos assessores e planejadores militares de Trump, de que isso definitivamente não será algo fácil. Há muitas armadilhas. É um pouco tarde, é claro, depois de mobilizar todos esses recursos militares e fazer todas essas grandes declarações. Mas se você fosse encarregado do planejamento da guerra aqui, o ataque ao Irã, quais seriam suas principais preocupações ou os principais desafios para realizar uma operação desse tipo com os recursos militares à sua disposição? Sim, a tarefa mais difícil seria, antes de tudo, neutralizar as capacidades de defesa aérea. Isso tem que ser a prioridade número 1, porque se você não eliminar essas defesas, tudo o que tentar fazer depois ficará em risco. Muitos dos alvos que precisariam ser atacados incluem os sistemas de defesa aérea e, com certeza, a capacidade aérea ofensiva deles. Seus mísseis móveis, seus locais fixos de lançamento de mísseis e assim por diante. Isso viria logo em seguida. Tazet small megadutrud, protective por news hembrandwats udant, your tefazcam ford, is as nesses bis de reith. Portanto, mares que rensep tanimeros mídias de defesa aérea. Mas quase simultaneamente, será preciso atacar pelo menos as bases fixas desses mísseis. Porque, a menos que o Irã seja estúpido, no momento em que eles virem o início do ataque, começarão a disparar seus mísseis ofensivos antes de serem destruídos, especialmente os das bases fixas. Eu apostaria que eles provavelmente já têm uma ordem permanente de que as bases fixas devem disparar primeiro, porque sabem que são alvos. As bases móveis eles podem lidar mais tarde. Mas aquelas fixas eles precisam disparar enquanto as têm, porque se as perderem não poderão ser reparadas em pouco tempo. Então depois disso, vão depender das bases móveis. Mas também, se eles forem espertos, se tiverem essas instalações subterrâneas espalhadas pelo país, como se afirma, então isso provavelmente significa que também vão manter boa parte de seus recursos de defesa aérea subterrâneos e fora do alcance de ataque. Então, eles precisam ter alguns sempre operando, ou acabarão sendo pegos de surpresa.
O que me preocupa e o que dificulta nossa capacidade ofensiva é que eu vou atacar o que conheço. Mas então quando penso, certo, eliminamos esses, e agora estamos avançando para atingir o próximo nível de alvos. Os mísseis ofensivos, os locais fixos, os lançadores móveis e assim por diante. De repente, alguns desses mísseis e baterias de defesa aérea surgem do subsolo, justamente onde eu achava que já os tínhamos destruído. Mas agora eles talvez estejam lá atrás, e estamos vulneráveis a um ataque de flanco vindo deles. Esse é um problema real, e uma preocupação que eu teria se estivesse no comando do sistema de componente aéreo. Como podemos saber se vamos conseguir lançar aqueles mísseis de defesa aérea? E é um número finito. Eu sei quantos eles têm, para saber se já eliminamos todos ou não. Ou eles vão me surpreender uma semana depois, 2 semanas depois, um mês depois. De repente aparecem na retaguarda quando eu acho que já se foram, e começamos a perder aeronaves por toda parte. Uma das questões mais importantes são os aviões-tanque de reabastecimento, os KC-135 e alguns outros, ou talvez seja o KC-46, não me lembro qual, os reabastecedores aéreos. Essas coisas são incrivelmente vulneráveis. Não é nada difícil derrubá-las se você tiver defesa aérea. Então o alvo prioritário para o lado iraniano serão esses aviões de reabastecimento. Porque se você não tiver os reabastecedores, e parte disso terá que ser feito sobre o território iraniano, o país é tão grande, e alguns dos alvos estão tão distantes das bases fortificadas que temos, sem falar nos porta-aviões. Eles vêm de muito longe e não têm alcance suficiente para ir até esses alvos e depois voltar. Eles vão precisar ser reabastecidos, em alguns casos 2 vezes, antes mesmo de chegar ao alvo e ainda conseguir retornar. Portanto, os iranianos vão pensar o contrário. Como podemos eliminar esses reabastecedores? Porque esse é o ponto mais crítico para nós. Se você tirar os aviões-tanque, se não tiver o suficiente deles, então não dá para usar seu poder de fogo ofensivo para avançar mais. Então essa é uma das grandes coisas contra as quais você vai ter que se defender. E vai ser um problema sério se perdê-los. E a outra questão são, claro, os próprios locais de lançamento de mísseis. Como eu disse, há alguns locais fixos conhecidos que nós certamente já designamos como alvos. E esses serão prioridades, especialmente para um monte de Tomahawks. Porque nesse caso você não precisa se preocupar com tripulações. Pode simplesmente lançá-los de bem longe. Mas o verdadeiro problema são os lançadores móveis. Continuamos falando sobre como aparentemente eles têm muitos desses por lá. A maioria deles está neste momento bem protegida no subsolo. Provavelmente sabemos onde ficam algumas das portas por onde eles saem, mas provavelmente não sabemos de outras. Você pode explodir essas portas e reduzir o lugar a escombros, tanto faz. Mas eventualmente eles vão conseguir cavar túneis e sair de lá novamente. E uma vez que consigam abrir as portas e tirar os veículos, o problema continua. Então isso é algo que vai durar por muito tempo. Tudo isso são os problemas iniciais, de primeiro e segundo nível. Mas depois há o problema estratégico. Essa é uma das coisas mais cruciais de entender. Para que tenhamos sucesso, precisamos cumprir todas as nossas tarefas principais, e isso significa a destruição do regime. Precisamos ser capazes de eliminar o regime. O Irã só precisa sobreviver. Então, se eles perderem um monte de suas defesas aéreas, a maior parte delas, eles perdem bastante. Se perderem todas as bases fixas e várias de suas plataformas móveis de lançamento, mas ainda mantiverem a capacidade de disparar, e se tiverem esses abrigos subterrâneos espalhados por todo o país e a liderança distribuída, como quase certamente tem, então continuarão a existir. Continuarão a funcionar. E se você não tiver aquela outra sorte, achar que o povo vai se levantar e fazer o trabalho por você em terra, ir lá matar esses caras e tomar o poder com outra revolução, eu sei que é nisso que as pessoas esperam. Eles estão procurando algo parecido com o que aconteceu na Líbia, quando Gaddafi foi derrubado com o apoio aéreo ocidental.
Eles querem esse tipo de cenário em que a população local se levanta. Eu só não sei se isso é possível ainda. Acho improvável. Então, se isso não acontecer e o regime sobreviver e mantiver o poder, a situação pode se arrastar por semanas, depois por meses, e acabar se tornando irrelevante. Eles poderiam continuar lançando mísseis periodicamente, explodindo nossas bases, atacando nossos navios no mar. Isso pode ficar feio. E o presidente Trump, não sei se ele consegue resistir internamente, especialmente com as eleições de meio de mandato se aproximando. Se ele promete uma vitória rápida, decisiva e limpa, e não consegue cumpri-la, e estamos sofrendo baixas, sem um caminho para a vitória, sem objetivos militares alcançáveis e realistas que ele possa dizer com credibilidade que vamos conquistar, então ele começa a parecer muito, muito mal. Isso perde ainda mais apoio interno, porque ele foi eleito como o cara que não se envolveria em guerras por escolha e que não apoiava guerras estúpidas. E agora, nesse caso, ele teria iniciado uma que não consegue encerrar. Isso poderia simplesmente arruinar o restante de seu mandato. Ele poderia se tornar um pato manco antes mesmo das eleições de meio de mandato, quanto mais depois delas. Portanto, há muito em jogo aqui, e as chances de sucesso são quase estratosféricas em termos de dificuldade. Mas para o lado iraniano, eles só precisam sobreviver. Vamos supor que os Estados Unidos estejam planejando obter algum benefício com o elemento surpresa. Não em termos de ataque, porque acho que o Irã já vê isso chegando de longe, mas algo para causar caos. Talvez guerra eletrônica, uso de alguns caças dentro do país, alguma força por procuração e assim por diante. Drones certamente foram contrabandeados para o Irã. Tenho certeza de que há algum tipo de infiltração que permite mirar na liderança, algo nesse sentido. Mas se estiver precipitous em algo muito maior. Mas novamente, esse não é Sputnik. But again, this movie is not very old. We saw this being played out back in June. Vimos isso acontecer em junho. Houve uma tentativa de desferir um golpe decisivo contra o governo. Então, por que afinal o Irã desmantelou tantas dessas coisas? Quero dizer, todos esses combatentes locais, as redes, os drones que foram contrabandeados, as pessoas que infiltraram o governo, certamente parte disso deve estar sob controle. Todos esses recursos americanos e preparativos israelenses sendo colocados em prática, os iranianos devem ter lidado com boa parte disso desde junho. Será que tudo isso pode realmente ser substituído em um período tão curto de tempo? Não, obviamente a surpresa estratégica acabou. Ela não existe mais. A surpresa tática, eu acho, também acabou, a menos que haja algo diferente que eles não tenham feito em junho e do qual eu não esteja ciente, algo que eles tenham conseguido de repente. E pode haver um pouco disso. Sabe, há muitas pessoas inteligentes dos dois lados dessa questão e elas podem ter alguma ideia que ninguém pensou ainda. Mas o problema é que o leque de coisas que você poderia fazer agora e que realmente os pegaria de surpresa é muito pequeno, porque muitas dessas coisas já foram feitas. Estou voltando lá para, bem, pelo menos 2020 e até antes disso, com coisas como o Stuxnet em 2010. Então muitos desses ciberataques já foram realizados e eles agora construíram defesas contra isso. Eles têm caminhos para evitar parte dessas coisas. Eles têm especialistas que agora conseguem lidar com isso mais rapidamente, porque já têm alguma experiência. E então, é claro, você mencionou o que aconteceu em junho, quando havia sabotadores no local. Eles lançaram muitos drones. Eles podem tentar fazer algo parecido novamente, mas agora o Irã está atento a isso, então não serão pegos desprevenidos outra vez. Mesmo da última vez, eles se recuperaram relativamente rápido, em cerca de 12 horas. Houve muitos danos às comunicações e ao comando e controle, muitos ataques cibernéticos que foram bastante bem-sucedidos e muita destruição física causada pelos drones, etc. Eles se recuperaram disso em cerca de 12 horas, basicamente. Agora é improvável que sejam pegos de surpresa novamente. Tenho relatos de que já há algumas forças especiais ocidentais em solo.
Posso imaginar que provavelmente há muito mais acontecendo do que eu sequer sei, então tenho certeza de que haverá algumas surpresas. Mas mentalmente, o Irã já está preparado para elas. A questão é que isso é uma guerra, ou será, não apenas um ataque. Estamos falando de um país enorme que é o quê? 4 ou 5 vezes maior que o Iraque, e muitas vezes maior que Israel, por exemplo. Então eles podem dispersar as coisas bastante e suportar alguns ataques aqui e ali taticamente, mas não vão conseguir resistir em todos os lugares, porque simplesmente não há tantos recursos assim. Portanto, o risco para o Irã é significativo, e o dano que será causado ao Irã também é significativo. Não há dúvida quanto a isso. Mas quando falamos sobre a mentalidade do lado iraniano, eles calcularam que terão de lutar até o fim para restabelecer a dissuasão. Até agora, eles têm sido passivos em quase tudo o que aconteceu, ou pelo menos mornos, e agora veem que essa abordagem fracassou completamente. A única coisa que lhes resta, diante do que lhes foi imposto, é uma retaliação massiva para causar baixas diretas. Quero dizer, até agora eles evitaram cuidadosamente causar baixas, mesmo durante o ataque de 2025. Evitaram-nas até mesmo no lado iraniano-israelense. Acho que desta vez farão o oposto. Buscarão causar baixas para infligir dor às pessoas que estão fazendo isso, para mostrar que não se pode continuar assim para sempre. Com a ideia de que eles querem parar de fazer isso, encontrar alguma outra solução negociada que salve as aparências, o que os iranianos ficariam mais do que felizes em realizar, desde que isso interrompa a destruição. Porque será difícil para eles superar as perdas que sofreram. Mas para eles foi calculado que a longo prazo isso é necessário para sua sobrevivência. Caso contrário, isso continuará até que um dia, do nada, eles possam enfrentar uma surpresa estratégica, sem toda essa preparação e mobilização, em que poderiam ser assassinados ou o regime poderia ser perdido. Portanto, isso é literalmente uma questão de vida ou morte para o Irã. E há muito pouco que eles não fariam nesse caso. Não é uma boa estratégia colocar qualquer país em uma situação de tudo ou nada, porque eles então agirão de forma muito diferente. Mas deixe-me fazer uma última pergunta breve aqui. Acho que, nos últimos 30 e tantos anos, nós sempre entramos em guerra e bombardeamos países pequenos ou médios, pequenos em território, população e capacidades militares. Conseguimos controlar o espaço aéreo. Sempre tivemos muitos aliados ao redor deles. Conseguimos isolar nossos alvos e garantir que não recebessem apoio externo. Em outras palavras, mantivemos todas as variáveis o mais constantes possível para ter controle total do campo de batalha. Mas desta vez, há muitas variáveis incertas, e é por isso que acho que muitos estão ficando receosos. Em termos de apoio externo, como você vê a Rússia e a China? Porque parece muito provável que eles vão ajudar de alguma forma. Mas como? Será guerra eletrônica? Ou me periferiam isso? Muita gente está vendo isso apenas como uma questão do Irã, achando que conseguimos isolá-los novamente, porque é assim que sempre conduzimos as coisas. E é o que todos esperam. Mas houve declarações de outros, e não sabemos se isso é apenas exagero ou se são ameaças reais de que vão agir. O pior cenário possível é que os representantes regionais estejam falando sério, que o Hezbollah comece a atacar Israel, que o Kataib Hezbollah no Iraque passe a atingir alvos americanos e que os Houthis ressurgam e comecem a atacar embarcações ou ativos navais na região. E de repente você tem todo tipo de coisa vindo contra você, não apenas do Irã, mas também de todos esses outros lugares. Isso seria um grande problema para nossa campanha aérea, se de repente estivermos recebendo fogo do solo, de drones e de outras fontes, como o Kataib Hezbollah no Iraque ou os Houthis no Mar Vermelho. Quero dizer, veja, vai ser um problema real tentar fazer tudo isso. E os iranianos também. Isso pode ser um grande problema se eles realmente fizerem isso. E eles farão. Podem dizer que farão e depois não cumprir.
Havia muita expectativa de quando Israel entrou em guerra com o Irã pela primeira vez, o Hezbollah no Líbano se envolveria. E basicamente não se envolveu. Depois disso, eles foram dizimados, de cima a baixo, em sua liderança. Então há um histórico que sugere que eles não farão isso. Mas estamos jogando com a sorte ao pensar que eles não farão agora. Esses são apenas os atores regionais. Depois vêm os estratégicos, Rússia e China. E ambos têm incentivos para que o Irã não caia. Agora eles não querem entrar numa guerra, porque a China prioriza a questão de Taiwan acima de qualquer outra coisa, e a Rússia prioriza a guerra na Ucrânia acima de qualquer outra coisa. Portanto, eles não vão se deixar distrair por algo assim. E eles certamente não querem entrar em uma guerra armada com os Estados Unidos por causa do Irã. Mas a Rússia precisa da tecnologia para seus drones. E a China precisa do Irã por causa do fornecimento de energia, que não é uma quantidade insignificante. E nem sequer falamos sobre isso. Eles precisam que o Estreito de Hormuz permaneça aberto. Todos nós precisamos, caso contrário, isso também vai causar muitos problemas. Eu simplesmente não consigo imaginar que o Irã diria, bem, não quero causar um problema para a economia global, então vamos deixar o Estreito de Hormuz em paz. Por que eles fariam isso? Quero dizer, acho que um dos principais objetivos deles seria causar ao Ocidente, especialmente à economia global, mas principalmente ao Ocidente, o máximo de dificuldades possível, também no campo econômico. Então eu imagino que eles fariam tudo o que pudessem para encerrar aquilo e causar todo tipo de problema por lá. E imagino que China e Rússia poderiam, tenho certeza de que farão algo sutil se já não o fizeram. Quero dizer, a China tem um navio na área, então provavelmente vai dar algum tipo de aviso antecipado ao Irã. Não tenho certeza do que a Rússia faria. Novamente, acho que eles querem evitar um conflito, mas vão ajudar de forma indireta. E acredito que ambos os países também ficariam mais do que satisfeitos em nos ver envolvidos em uma guerra de longo prazo, que apenas esgote nossas capacidades de defesa aérea, nossos mísseis ofensivos, danifique ou destrua algumas de nossas aeronaves, talvez faça com que percamos alguns navios ou cause danos. Eles provavelmente ficariam felizes em ver isso continuar por muito tempo. Então esse é mais um motivo pelo qual eles talvez queiram ficar de fora militarmente. Mas tudo isso junto só mostra que, se nós... Bem, teria que ser o Trump dizendo algo como: espero que tudo dê certo do meu jeito, que ninguém faça nada que eu não queira, que todos deixem o Irã isolado e que eles não façam nada que não queremos que façam. E então teremos uma grande vitória. Eu simplesmente não consigo imaginar que seja esse o caso. Há variáveis demais que precisam todas jogar a seu favor. E se acontecer o extremo oposto, em que nenhuma delas jogue a seu favor, isso pode ser um problema enorme, enorme para nós. Esse é o problema com essa antiga operação de quem trabalhava até meia-noite. O suposto sucesso subiu a cabeça deles. Podemos acabar tendo um pesadelo à meia-noite desta vez, dependendo de como as coisas forem. Bem, sinto obrigado por este tempo e me deixar explorar suas ideias. Em Sosca Rose, Glenn Deasing é próximo.